Olá, meus irmãos. Eu quero saudar a todos mais uma vez com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com bastante alegria que nós vamos continuar o nosso estudo bíblico na Palavra de Deus. Estamos terminando a nossa exposição da Epístola de Tiago. Abra sua Bíblia. No capítulo 5, nós vimos a primeira parte do capítulo 5, do 1 ao 6. Agora nós vamos ver dos versos 7 a 12. Não vamos terminar agora, mas se Deus nos permitir, no próximo domingo, terminaremos a nossa exposição desta preciosa carta que nós estamos estudando, meus irmãos. Que preciosa carta. Que Deus tenha te abençoado dia a dia, a sua vida, com estas palavras, aplicando na sua vida, na minha vida, em todos nós, irmãos. Nós precisamos da graça do Senhor. E volte para você estudar, se você quiser, faça isso. Fica no YouTube, não é? Nós temos à disposição o privilégio de pegar, rever os vídeos, até mesmo na carta em Tessalonicenses, volta, estude e busque a Deus e aprender e a renovar, porque a palavra de Deus, ela sempre renova os nossos corações. Muito bem, meus irmãos, então nós vamos ler Tiago 5, capítulo 5, versos 7 a 12. Acompanha aí na tua Bíblia. Tem como título, esse subtítulo, a necessidade, bênçãos e exemplo da paciência. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízos. Até aqui, vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te adoramos na beleza da tua santidade. Mais uma vez, Senhor, dá-nos a tua bênção, dá-nos a tua graça, Senhor, para aprendermos mais uma porção da tua palavra. Mas mais ainda, Senhor, dá-nos a tua graça para que possamos aplicar, para que possamos lhe obedecer, para que possamos glorificar o teu nome, Senhor, através dos nossos comportamentos, Senhor Jesus. Fala à tua igreja, fala a cada um, Senhor, e transforma, converte, corrija aquilo que está errado. Toma minha vida, Senhor, e usa-me, ó Deus, mais uma vez, na exposição da tua palavra, com poder, com ousadia, mas, ó Deus, dá-me, ó Pai, humildade,
e submissão a Ti, Senhor Jesus. Zelo com a Tua palavra, fidelidade, ó Pai. Abençoe e edifica a Tua igreja, a cada coração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos fazendo essa exposição e essa é a nossa videoaula número 13. Videoaula número 13. Nós vamos tratar do seguinte tema: atitudes que devemos ter enquanto aguardamos a vinda de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Atitudes que devemos ter enquanto aguardamos a vinda de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Na sessão anterior que vimos, lembra disso? Nos versos 1 a 6, Tiago se dirige duramente aos ricos ímpios que oprimiam aos pobres, acumulando riquezas à custa do salário dos trabalhadores. Aqui, Tiago se dirige aos cristãos, vítimas desses ricos ímpios e opressores, e lhes transmitem palavras de encorajamento aos crentes a não esmurecer frente à prosperidade do rico ímpio. De forma semelhante, o salmista, no Salmo 73, quando invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos, ele disse: quanto a mim, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Salmo 73. Portanto, diante disso, diante desse contexto, meus irmãos, a primeira palavra de estímulo que Tiago faz, a primeira palavra de encorajamento, ele diz: sede, pois, irmãos, pacientes. Diante do que ele acabara de dizer, Tiago, ele estimula os irmãos: sede, pois, pacientes. Os cristãos deveriam ser pacientes até a vinda do Senhor. Aí, como você vê no verso 7. E a lição serve também para nós hoje, nos dias atuais. Então, em primeiro lugar, as lições são absolutamente bem práticas nesta porção, especialmente nessa porção. Em primeiro lugar, a primeira atitude que devemos ter enquanto aguardamos a vinda de Cristo é paciência. Seja paciente, meu irmão. Seja paciente, minha irmã. Exercitar a virtude da paciência nos dias atuais, na minha opinião, eu creio que seja a tua também, é uma arte difícil. Exercitar a virtude da paciência é uma arte difícil. Em tempos em que vivemos, que tudo tem que ser veloz, instantâneo, a paciência é uma virtude como uma pedra preciosa, raríssima, que devemos perseguir incansável e exaustivamente, principalmente nesses tempos de pandemia. A paciência, onde muitos estão com os seus ânimos aflorados. Muitos estão nesse tempo, quem sabe, de pandemia. Muitos, por exemplo, perderam o emprego no sentido geral do povo de Deus. O salário de alguns foi achatado. Alguns acometidos pela Covid. Então, nesse sentido, meus irmãos, principalmente nesse tempo de pandemia,
onde os ânimos estão aflorados. A paciência é uma virtude, uma pedra, como uma pedra preciosa que devemos perseguir incansavelmente. Precisamos exercitar, precisamos buscar ajuda do Senhor, auxílio do Senhor. O que é ser paciente, meu irmão? O que é ser paciente, minha irmã? Exercer paciência é deixar de falar e ser omisso? Será que é? Deixar de falar e ser omisso? É claro que não. É deixar as coisas erradas como estão e não falar nada? Não. Isso não é paciência. Isso não é ser paciente, é ser conivente. É ser conivente ao erro. Exercer paciência, será que é quando as circunstâncias e as pessoas estão todas favoráveis a nós? Será que exercer paciência é quando tudo está bem? As pessoas estão favoráveis a nós, às circunstâncias? Evidente que não, meus irmãos. Paciência, o que é paciência? Paciência é suportar firme todas as circunstâncias contrárias a nós, com calma, com serenidade, sem perder o controle e sem perder o juízo. Paciência é suportar a pressão e a oposição sem explodir. Paciência é suportar alguém cujo comportamento, cuja conduta é diferente do seu, cuja opinião é contrária à sua, à minha, à nossa. É suportar firme opiniões contrárias à nossa. Paciência está intrinsecamente ligada ao autocontrole, à mansidão, ao domínio próprio em relação à série de acontecimentos contrários a nós. Aplicando mais uma vez a pandemia. Note, as coisas estavam seguindo seu curso normal, até que veio esse vírus e trancafiou todos em casa. Então pense em janeiro, fevereiro, ali, comecinho de março. Né? Tudo normal, tudo tranquilo, até que veio este coronavírus e trancafiou todos nós em casa. Nesse sentido, nesse contexto, temos de exercitar ainda mais a paciência com cada integrante da nossa família dentro do nosso lar. Com isso, meus irmãos, eu não estou dizendo que não tenha o lado bom dessa história. O que eu estou dizendo é que muito mais em situações assim, em situações adversas, como essa que nunca tivemos, a virtude da paciência, ela vai aparecer muito mais aflorada em situações adversas como essa que estamos vivendo. Diante das circunstâncias opressivas que os irmãos estavam enfrentando na época de Tiago, Tiago leva uma palavra de ânimo e de encorajamento. Eles deveriam ser pacientes nas circunstâncias adversas que eles estavam passando naquela época. Nós também precisamos ser pacientes, continuar a ser pacientes
nessa circunstância que estamos passando, meu irmão e minha irmã. Não estou dizendo que você não seja. Não é isso. Mas mais ainda, temos que ser e exercitar essa virtude do Senhor Deus para a nossa vida. A ideia aqui, meus irmãos, por trás, é de não esmorecer e não desistir. Essa é a ideia por trás aqui desses ensinos que Tiago nos traz. É de não esmorecer e não desistir, como um corredor nas Olimpíadas, que vai até o final, até o fim da corrida, capengando e ofegante. Ele chega até o final. Essa é a ideia que Tiago quer nos passar, que Deus quer nos passar por boca de Tiago, seguirmos firmes, animados, encorajados pelo Senhor Jesus Cristo, a não desistir, a não esmorecer, como um corredor, como um atleta que vai até o final, capengando, ofegando e não desiste e chega até o final. E Tiago, meus irmãos, ele ilustra o seu ponto, ainda aí no verso 7, fazendo uma comparação linda com o lavrador ou agricultor. Ele faz essa ilustração. Não dá para ser um agricultor impaciente. Não é verdade, meus irmãos? Não dá para ser um agricultor impaciente. O agricultor ou o lavrador, ele precisa exercer paciência no campo. Ele sabe, sim, lidar com a terra. Ele sabe, obviamente, lidar com a semente. Ele sabe como semear e como colher. Ok, mas ele não tem o domínio sobre o tempo climático das chuvas. Ele não tem o domínio sobre isso. Se não chove, ele perde a colheita. Se não chove, o agricultor perde a colheita. Se chove demais, destrói tudo também. E Tiago, ele faz essa comparação. Assim como é um pré-requisito o lavrador aguardar pacientemente a chuva, assim também o crente, assim também você, meu irmão, minha irmã, deve aguardar pacientemente até a vinda do Senhor. Seja paciente. Continue sendo paciente, minha irmã, meu irmão. Não esmoreça, não esmoreça, não desista, não se distraia, não se distraia. Por quê? Porque do mesmo modo que Deus prometeu, e são tantas promessas, meus irmãos, mas uma delas, do mesmo modo que Deus prometeu a Noé, que disse, enquanto durar a terra, Gênesis 8:22, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Do mesmo modo que Deus prometeu a Noé isto, o Senhor nosso Deus também deu ao crente esta convicção, esta certeza, a promessa de que ele voltará. E ele coloca isso nos nossos corações. Do mesmo modo que Deus prometeu a Noé, o Senhor nosso Deus também deu ao crente a promessa de que ele voltará. Portanto, em primeiríssimo lugar, essa é a primeira atitude que os crentes da época de Tiago deveriam ter, e nós também devemos ter todos os dias, principalmente nesse tempo de pandemia, paciência. A segunda atitude
que devemos ter enquanto aguardamos a vinda de Cristo Jesus, o nosso Senhor, é fortalecer-se. Se fortaleça no Senhor. Veja aí no verso 8. Sede vós também, além da paciência, não é? Também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Note, meus irmãos, o seguinte: um dever que devemos ter diante do Senhor está sempre ligado com um outro dever. Sempre assim. Um dever que devemos ter diante de Deus sempre está intrinsecamente ligado com outro dever. É muito importante dizer e frisar que a Bíblia ensina isso de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia sempre liga um dever que o crente deve ter a um outro dever. Nunca um dever vem sozinho. Nunca. Por exemplo, à luz daquilo que estamos vendo, não basta ser paciente. Claro que precisamos ser paciente ou pacientes. Se tivéssemos essa primeira frasezinha, a primeira parte, esse primeiro imperativo aqui no verso 7, já entenderíamos. Se tivesse somente esse versículo, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor, já entenderíamos e seria uma bênção. Mas o texto continua. Não basta ser paciente, é preciso se fortalecer. Meu irmão, não basta você ser paciente, você precisa se fortalecer. E eu também, minha irmã. Você está se fortalecendo? Por exemplo, vou dar um exemplo bíblico. Não basta eu apenas dizer, ou você dizer assim, a partir de hoje, e falar para Deus, a partir de hoje, eu vou crucificar o pecado em mim, não vou mais fazer aquilo, não vou mais fazer, ou fazer ou ver, não vou fazer mais aquilo ou ver. A partir de hoje. Isso está correto? É claro que sim, está correto. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que já fomos crucificados em Cristo Jesus. Está correto, mas não basta apenas proferir, apenas declarar, apenas verbalizar. Não basta. Mas ligado a essa promessa de que já fomos crucificados em Cristo Jesus, ou seja, a nossa carne, o nosso pecado, o crente também precisa andar no Espírito. O crente também precisa andar no Espírito. Portanto, é dever de todo crente ser paciente, sim, é verdade, mas é também dever você e eu nos fortalecermos no Senhor. Por isso que Tiago diz aqui, no verso 8, sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Alguém pergunta assim, mas, pastor, qual é o estímulo do crente, à luz aqui de Tiago, para ele se fortalecer e ter uma vida de consagração a Deus, como a Bíblia nos ensina sempre, a ter uma vida de consagração ao Senhor Deus? Qual é o estímulo do crente para ele se fortalecer? Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Aí mesmo Tiago nos responde. O estímulo do crente,
O estímulo que você tem, meu irmão, minha irmã, para se fortalecer no Senhor é a iminência do Senhor Jesus Cristo, pois a vinda do Senhor está próxima. Está aí no verso 8 a resposta. Pois a vinda do Senhor está próxima. O estímulo do crente permanecer firme, sem esmorecer, sem desistir, é a iminência do Senhor. É a consciência da iminência de Cristo. Temos que viver pacientemente nessa expectativa da proximidade da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja, meus irmãos, partindo para o tópico 3, como esses imperativos, porque são imperativos que Tiago faz, são determinações. Veja que esses imperativos que Tiago fala aqui, eles estão intrinsecamente ligados, como falamos, uns aos outros. As circunstâncias que os cristãos a quem Tiago se dirige eram tão opressivas, tão opressoras e adversas, que se eles não fossem pacientes e não se fortalecessem, sabe o que iria acontecer? Facilmente isso os levaria a queixar-se uns dos outros. Claro que levaria a outros comportamentos errados, mas à luz do próprio texto, que é o nosso terceiro ponto e último, é exatamente isso. Exatamente isso. Se eles não fossem pacientes e não se fortalecessem, como Tiago fala, facilmente isso os levaria a queixar-se uns dos outros. E em terceiro lugar e último, a última atitude que devemos ter enquanto aguardamos a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é não se queixar uns dos outros. Não se queixe uns dos outros. Veja aí no verso 9, extremamente prático. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Veja, aqui esse imperativo e também já aqui uma exortação, logo na sequência. A Bíblia, meus irmãos, proíbe explicitamente a reclamação, a queixa e a murmuração. A Bíblia proíbe explicitamente todas estas atitudes carnais, reclamações, queixas e murmurações. Por quê? Porque quando agimos dessa maneira, meus irmãos, reclamando, se queixando, murmurando, quando agimos dessa maneira, estamos expressando aos olhos de Deus, no mínimo, 3 pecados: descontentamento, ingratidão e falta de alegria. Quando agimos assim, quando reclamamos o tempo todo, quando nos queixamos, quando murmuramos, estamos expressando aos olhos de Deus 3 pecados: descontentamento, que são somados a esses, não é, irmãos? Descontentamento, ingratidão e falta de alegria. A impaciência, as queixas, as reclamações, as murmurações diante dessas circunstâncias, irmãos, diante de injustiças, diante de opressão, ou seja, meus irmãos, diante das circunstâncias que estamos vivendo hoje, é claro que afloram mais os nossos ânimos. Ficamos mais exaltados. Mas mesmo assim,
Deus nos proíbe. Somos proibidos de nos queixar uns dos outros. Não tem desculpa, não tem justificativa. Nossos ânimos talvez estejam aflorados, mais exaltados, mas somos proibidos de nos queixar uns dos outros. Preste bem atenção, meu irmão, minha irmã, fazendo um panorama geral com relação à pandemia. Veja, com relação a todo o povo de Deus, aos crentes, seja da nossa igreja, ou ao povo de Deus, aos crentes em geral. Até porque isso está sendo em geral, Brasil e mundo. Mas note, vamos fazer um panorama geral com relação a essa pandemia e vamos entender que é fácil entender, vamos prestar atenção que é fácil entender essa dinâmica. Note, quase 6 meses o crente está isolado. Talvez um pouco mais ou um pouco menos, mais ou menos quase 6 meses o crente está isolado, confinado dentro da sua casa, sem contato presencial com os seus irmãos da igreja e sem contato com os seus familiares, o que é pior, principalmente com os idosos. O crente não sai de casa, por exemplo, com pavor da Covid. Estamos com medo. Somado a isso, o crente não procura se fortalecer em Cristo. Não procura se alimentar da palavra de Deus, por exemplo, com as videoaulas e pregações. Não estou generalizando, não estou dizendo que são todos. Não estou dizendo isso. Não estou generalizando. Logo, ele impacientemente não tem paciência com ninguém, não se alimenta da palavra, não busca se alimentar dia a dia, não somente de videoaulas ou pregações, mas diariamente. Logo, ele impacientemente não tem paciência com ninguém, confinado, vai somando. Efeito cascata, efeito dominó. Consequentemente, meus irmãos, ele ou ela terá uma expressiva tendência de se queixar uns dos outros e falar mal uns dos outros. Essa é a dinâmica que eu coloquei de fácil entendimento. De entendermos na cabeça é fácil, mas infelizmente isso pode acontecer com todos nós. Efeito dominó. Essa é a tendência. Vamos nos apartando. Confinamento, porque um mês de confinamento é uma coisa. 2, 3, 4, 5. Isolamento total Brasil e mundo, meus irmãos. Nós nunca vivemos isso. E eu me aparto. Eu não busco me fortalecer no Senhor. O que vai acontecer? Eu vou ficar impaciente com todos os integrantes da minha família, com irmãos da igreja e também facilmente eu posso me queixar. Você percebe? Você nota, meus irmãos, porque o Senhor Deus nos proíbe de nos queixar uns dos outros diretamente. Somos proibidos de nos queixar uns dos outros. E Tiago dá as razões pelas quais não devemos nos queixar uns dos outros. E são 2 razões: para não ser julgados e, em segundo lugar, o juiz está às portas. Aí no verso 9, para não ser julgados, primeira razão, eis que o juiz está às portas, segunda razão. E o princípio que Tiago ensina aqui é que seremos tratados por Deus na mesma medida, da mesma forma que tratamos os outros.
Da mesma forma, meus irmãos. Veja aí mais uma vez, irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não ser julgados. Eis que o juiz está às portas. Esse é o princípio aqui que Deus quer nos ensinar, que seremos tratados por Deus na mesma medida, da mesma forma que tratamos os outros. Vá lá em Mateus capítulo 7 depois, medite mais uma vez. Eu já citei esse texto algumas videoaulas atrás, Mateus capítulo 7, medite nesse texto. Por que os crentes devem suportar com paciência as circunstâncias adversas, se fortalecendo em Deus e não se queixando uns dos outros? Uma boa pergunta que alguém pode te fazer. Por que os crentes devem se suportar com paciência as circunstâncias adversas, se fortalecendo e não se queixando uns dos outros? Por causa de dois exemplos que estão aí, meus irmãos, nos versos 10 e 11. Por causa de dois exemplos que servem como modelo no sofrimento e na paciência. O exemplo dos profetas e o exemplo de Jó. Vamos ler os versos 10 e 11. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Portanto, meus irmãos, dois exemplos aqui servem como modelo no sofrimento e na paciência. O exemplo dos profetas e o exemplo de Jó. É interessante, meus irmãos, que modelo e exemplo são usados na Bíblia no sentido negativo, referindo-se aos ímpios, cuja conduta não devemos imitar, e no sentido positivo, referindo-se aos justos, cuja conduta devemos imitar. Então aqui os profetas sofreram por falarem em nome de Deus. Os profetas, eis aqui o primeiro exemplo que serve como modelo no sofrimento e na paciência. Os profetas sofreram por falarem em nome de Deus. Os sofrimentos, meus irmãos, são causados pela fidelidade ao Senhor. Os problemas, as lutas, as aflições, as angústias e as perseguições, muitas vezes, são causadas pela fidelidade ao nome de Deus, do Senhor. E eu preciso citar Hebreus, o autor aos Hebreus, capítulo 11. Que texto extraordinário, traz uma lista maravilhosa, extraordinária, de exemplos de heróis da fé que foram apedrejados, provados, diz a palavra de Deus, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram errantes, andaram peregrinos, necessitados, afligidos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Eis o primeiro exemplo. Por que você deve suportar com paciência as circunstâncias adversas que você tem passado, que nós temos passado, e se fortalecer, é claro, no Senhor, e não se queixar de ninguém. Veja um modelo aqui mesmo
dos profetas, o primeiro exemplo, os profetas. O segundo, meus irmãos, o exemplo de Jó. Jó. Esse segundo exemplo se encaixa perfeitamente a contextos de sofrimento. Perfeitamente, meus irmãos. O exemplo de Jó é um exemplo de paciência. Mas mais do que isso, meus irmãos, o exemplo de Jó sobretudo, é um exemplo de perseverança. Jó perdeu tudo, meus irmãos. Jó questionou a Deus, Jó argumentou, chorou, lamentou, discutiu com Deus, mas Jó perseverou até o fim. Veja esses exemplos, tome esses exemplos. E à semelhança dos profetas e do exemplo de Jó, nós, os crentes hoje, devem suportar, sim, o sofrimento com paciência, sem desanimar, sem esmorecer, se fortalecer e não se queixar uns dos outros. À semelhança desses exemplos dos profetas de Jó, nós devemos suportar com paciência, sem desanimar, sem esmorecer, se fortalecendo e não se queixar uns dos outros. Os profetas, Jó, os heróis da fé na lista de Hebreus 11, são tidos, meus irmãos, são tidos por felizes, e aqui nós observamos no verso 11, em especial, veja aí no verso 11, eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Então, esses homens de Deus, mulheres de Deus, essas pessoas, esses heróis da fé, são tidos por felizes, não pelo sofrimento em si mesmo que eles passaram, mas por terem perseverado sob sofrimentos terríveis e ficaram firmes até o fim. Até o fim. Os profetas, Jó, os heróis da fé, todos são tidos por felizes, não pelo sofrimento em si, mesmo que eles passaram, mas por eles terem perseverado sob sofrimentos até o final. E no finalzinho do verso 11, os atributos do Senhor servem de base para o crente suportar o sofrimento e perseverar até o final. Veja o finalzinho do verso 11, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Tiago conclui as suas admoestações. Tiago conclui com esses imperativos, aludindo às palavras de Jesus no Sermão do Monte. Quando ele fala aqui no verso 12, Tiago alude às palavras de Jesus no Sermão do Monte, que diz assim, Mateus 5,37, seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Em meio aos sofrimentos que os irmãos estavam sendo oprimidos, eles poderiam facilmente fazer votos, meus irmãos, juramentos precipitados no contexto de Tiago com esses irmãos. Em meio aos sofrimentos que eles estavam passando, eles poderiam fazer facilmente fazer votos e juramentos precipitados. E a lição é simples para nós. É muito simples, mas muitas vezes não cumprimos. Que o seu sim seja um sim. O nosso
todos nós, que o seu sim seja um sim honesto, verdadeiro e íntegro, ou que o seu não seja um não honesto, verdadeiro e íntegro. Que o nosso sim seja sempre desta maneira. Não que isso não tenha acontecido, meu irmão e minha irmã, mas Deus nos exorta, nos alerta, nos faz lembrar que o nosso sim seja cada vez mais honesto, ou um sim ou um não, mas cada vez mais honesto, verdadeiro e íntegro, para que não caiamos em juízo, para que não caiamos em juízo. Seja, verso 12, o finalzinho, né? Lendo mais uma vez o verso 12, estamos encerrando. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. E aí eu cito Mateus, capítulo 12, versos 36 e 37, que diz assim: digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Concluindo, as circunstâncias que estamos enfrentando, meus irmãos, são situações, são circunstâncias novas e difíceis. Por esta razão, é necessário e urgente que sejamos mais e mais pacientes até a vinda do Senhor, porque a vinda do Senhor está próxima. Nos fortaleçamos em Cristo. Esteja sempre se fortalecendo no Senhor, com louvores, com a palavra de Deus, se alimentando nas videoaulas, nas pregações, não se queixando uns dos outros, não fazendo votos precipitados, não fazendo votos ou juramentos precipitados, e tendo como exemplo os profetas Jó, mas principalmente e sobretudo o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, te abençoe. Amém.